Abra a Bíblia em 1 João 3. A verdade que vocês têm para ouvir hoje não é a verdade que eu vim dizer, é a verdade das Escrituras. Se eu fizer uma boa exposição, são as Escrituras que serão ouvidas e não a minha voz. Na medida que você encontrar 1 João capítulo 3, ponha-se de pé. E que verdade incrível nós temos para compartilhar hoje. Que honra compartilhar esse texto. Que verdade incrível nós vamos compartilhar hoje. Já no primeiro versículo. 1 João, capítulo 3, eu vou ler na versão NVI. O ancião, o presbítero João, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não o conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, que nos consola, nos exorta e nos encoraja. Muito obrigado porque através dela nós descobrimos essa verdade incrível de que somos filhos de Deus e somos exortados a viver uma vida digna desse título. Permita que nessa manhã, por esse seu servo inútil, a sua palavra seja exposta com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar? O título desse sermão, pegando o mote desse último versículo, é Filhos de Deus e Filhos do Diabo. Que parece, como o Salles falou comigo um pouco antes, um tema sensacionalista que você ouviria numa igreja neopentecostal, talvez, mas fato é que é o tema do apóstolo João, nesse trecho que nós lemos. Ele terminou o trecho dizendo: portanto, é assim que nós sabemos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Então, nesse sermão, nós precisamos entender isso aqui, para que de fato nós possamos saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Ou melhor ainda, né? Sabemos que não somos filhos do diabo, e sim filhos de Deus. João, nessa carta, então, ele está falando a respeito de um mesmo assunto o tempo todo. Vocês perceberam, assim? Quem leu a carta aqui? Quem leu 1 João já algumas vezes? Quem achou repetitivo pra caramba? Quem percebeu que João se repete o tempo inteiro? Ele está o tempo inteiro se repetindo. O pastor Felipe, em uma das suas primeiras ministrações aqui, ele falou que João está o tempo inteiro falando sobre tensões, vida e morte. Ele toda hora volta, vida, morte, amor e ódio,
luz e trevas, justiça e injustiça. João sempre volta a esses temas. E é interessante, porque a gente fez a exposição do Evangelho de João. Foi no ano passado, gente? Tem tempo, né? Parece ontem, mas foi no ano passado. E acho que a maioria estava presente, né, em boa parte da exposição. E esses temas, essas dualidades de João, na morte, amorosa, luz, trevas, pecado, justiça, elas estão presentes também em todo o Evangelho. Na verdade, vocês provavelmente perceberam que o discurso de João em 1 João se parece muito com o discurso de Jesus no seu discurso de despedida, ali em João 14, 15, 16, 17. Quem já percebeu isso aqui? Não precisa levantar a mão. Vocês perceberam isso? João está aprofundando os mesmos temas. E ele está fazendo isso ao longo de toda a carta. Ele está indo mais profundo. É como se agora, nessa epístola, João estivesse explodindo esses temas. Vamos olhar para eles mais profundo. E é um estilo de escrita um pouco cansativo, talvez, porque ele fica se repetindo, né? É um estilo de escrita diferente de Paulo. Paulo escreve a sua carta de uma lógica um pouco mais linear. Isso é isso, portanto isso, e por isso isso, então não tem como a gente negar isso aqui. Agora, João está falando de amar uns aos outros o tempo todo, da vida que se manifesta em Cristo o tempo todo, e ele fica voltando nesse assunto de amar o irmão, por exemplo, umas 10 a 15 vezes durante a carta. É como se João, ao invés de se mover de um ponto lógico para outro, ele está aprofundando os mesmos temas várias vezes, e cada vez que ele passa por eles, ele traz uma verdade nova. Ele vai mais profundo. É como se João estivesse meditando nesses temas todos. Então, ora ele fala de vida, ora ele fala de vida e morte, ora ele fala de vida e justiça, ora ele fala de vida e pecado, ora ele fala de amor e vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? E a nossa tendência seria organizar o texto, né? Vamos sistematizar o que a gente pode aprender de João. Essa é a nossa tendência natural, né? Mas eu queria convidar a gente para fazer diferente. A gente tem que permitir meditar junto com o texto nessas verdades várias e várias vezes. Na pregação, isso vai fazer mais sentido na semana que vem, isso, onde eu vou dar continuidade no capítulo 3. Vocês vão perceber que vai ficar quase igual ao que o Felipe falou na semana passada. Então, João vai retornando esse tema. Mas agora, aqui em João 3.1, em João capítulo 3, versículo 1, João que está se aprofundando nessa vida que se revela em Cristo ali. No primeiro versículo ele fala que ele está falando a respeito dessa vida que nós ouvimos, vimos e apalpamos. Ele chega aqui no capítulo 3.1 ao ápice do que significa receber essa vida. O tema é o tempo todo esse, a vida de um filho de Deus, a vida de alguém que foi alcançado por Cristo. Mas aqui no capítulo 3.1, ele tem um certo clímax. Ele chega ao ápice, ele não usou essa expressão até agora, ser filho de Deus, do que significa essa vida que ele está propondo. Ele nos define como filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Fiquem com a Bíblia aberta em João 3.1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Quem tem outra versão para esse texto para ler para a gente? João 3.1. Sem CNVI. Essa primeira parte. Até o de fato somos. Se alguém puder me abençoar com um copo d'água, hoje eu vou precisar. Quem tem aí alguma outra versão? Ninguém? Todo mundo está usando NVI aí? É bom lá conosco para nos perceber que só somos chamados filhos de Deus. É o que realmente conta. Mas é por isso também que muitos esquecem. Vem com essa cassete que não tem ideia de quem ele é. Amém. Filhos de Deus é o que realmente somos. Na NVI, filhos de Deus, o que de fato somos. Tem outra aí?
Deus e em realidade sonha. E em realidade somos. A versão do meu coração é revista e corrigida ou atualizada. Alguém tem aí? Desde com grande caridade se concedi, Pai, e por chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece ele. Não tem o de fato somos nessa aí? Essa aí tirou. Quem tem outra? Dani, vai lá. Nós no sol. Amém. Obrigado, Dani. Gente, o que me chama a atenção nesse versículo aqui, em quase todas as versões, é que o apóstolo, e eu sempre faço isso de pedir outras versões, para vocês verem que eu não estou escolhendo uma coisa que tem uma tradução só. É que o apóstolo faz questão de fazer uma pausa. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. E fazer uma adição. O que de fato somos. Ele faz questão de fazer essa adição. Ele não precisava fazer essa, ele já afirmou, nós somos filhos de Deus. Por que ele faz essa adição? O que de fato somos. Ou em algumas versões também, filhos de fato. Para reforçar com a gente que isso não é uma mera forma carinhosa de tratamento. Não é um apelidinho. Olha, é como se nós fôssemos filhos. Não é uma comparação, uma metáfora, uma ilustração. Não. Ele faz questão de fazer essa pausa e adicionar. Deus não só nos chama de filhos de Deus. Nós, de fato, somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus de fato. Filhos adotados são filhos de fato. Não são filhos num sentido menor do que a palavra filho poderia significar. São filhos em todo o sentido possível que a palavra pode significar, filhos de fato. Nós somos filhos de Deus. Deixa essa mensagem entrar em você e aprofundar no seu coração. Nós somos filhos de Deus de fato. Por isso que o apóstolo fica tão assustado com a própria afirmação dele. Veja, mesmerizado, veja como é grande o amor do Pai. Quando eu olho para essa realidade, eu era um inimigo de Deus, eu fui feito um filho de fato do Criador do universo. Eu me assusto com o quê? Com como é grande o amor que Deus tem por nós e nos concedeu em Cristo Jesus. Nós éramos servos inúteis, nós éramos pecadores. E agora somos filhos. É um fato. E não é algo que nós fizemos por merecer. Não é que nós nos comportamos bem e aí ganhamos o direito. Nós recebemos esse direito de graça. Nós não conquistamos esse direito. Alguns versículos antes dessa mesma carta, no capítulo 1, o apóstolo João fala que todos aqueles que receberam Cristo em seu coração, a todos os que receberam, Ele lhes deu, foi dado de graça, o direito de serem chamados filhos de Deus. Não é merecimento. Filiação nunca é merecimento. O filho de quem aqui fez por merecer antes de ser chamado filho? Não, eles só nasceram, né? Seus filhos só nasceram ou foram adotados. E no momento que nós adotamos, inclusive os filhos da carne também têm que ser adotados, né? Tem pais e mães que não adotam seus filhos da carne. No momento que nós adotamos nossos filhos, eles se tornam filhos de fato, sem merecer. É algo que Deus derramou sobre nós. Olha que coisa incrível. E também, em última instância, eu quero falar que essa filiação é uma natureza
compartilhada. Filhos compartilham a natureza do pai. Às vezes na adoção isso não é geneticamente verdade, mas acaba sendo comportamentalmente. Mas no caso da nossa adoção por Deus, nós recebemos de fato essa natureza dentro de nós através do Espírito Santo. Então nós somos filhos também no sentido de que ele compartilhou conosco a sua natureza. E agora, quem vê a nós pode também ter uma forma de vê-lo, assim como quem via Cristo. Veja quão grande é o amor do Pai. Nós somos filhos de Deus, de fato. Tim Keller registra: Deus agora em Cristo nos ama da exata mesma forma com que Ele ama Jesus. Do mesmo jeito que Deus tinha e tem amor por cada centímetro da existência de Jesus, seu Filho natural, Deus agora nos adotou em Jesus. Deus agora nos ama da mesma forma que Ele ama Jesus. Estamos falando de João, o mesmo João que falou, que registrou as palavras de Jesus, quando Jesus disse nos seus discursos que o Pai o ama e ele ama o Pai, e falou sobre essa relação incrível de amor que há entre Deus Pai e Deus Filho. Nós somos incluídos no meio dessa relação. Deus agora nos ama o mesmo tanto que Ele ama Jesus. Já deu para começar a ficar assustado com quão grande é o amor que Deus tem por nós? Agora, continuando o versículo, pelo exato mesmo motivo, o mundo não nos conhece, porque o mundo também não o conheceu. Então o mundo não conhece os filhos de Deus. E aqui, quando falamos de mundo, dentro da literatura de João, né? Tanto ali no Evangelho de João, quanto nessa primeira carta de João, que tem temas muito semelhantes, quando falamos mundo aqui, João não está se referindo à ordem criada, não está falando das árvores, da natureza, da matéria. Não, João está falando a respeito do sistema mundano que se rebela contra Deus. Da rebeldia contra Deus presente no mundo. O pastor Felipe falou um pouco sobre isso na pregação a respeito do amor às coisas do mundo. Esse mundo, esse sistema que se rebela contra Deus, ele não recebeu Jesus. O Filho original, né? O Filho de Deus. Ele rejeitou Jesus. Ele odiou Jesus. Ele viu em Jesus a mensagem de amor que João está aqui enfatizando na carta toda, vivida e expressa, e ninguém quis. Os judeus não quiseram essas mensagens. Os judeus não quiseram a mensagem de Cristo. Os romanos não quiseram a mensagem de Cristo. O mundo rejeitou essa mensagem. Rejeitou ao ponto de crucificá-lo. Rejeitou ao ponto de perseguir os cristãos. João escreve essa carta num contexto de igreja perseguida. Então ele fala, preste atenção, vocês são filhos de Deus, eis aqui um consolo para vocês. É por isso que o mundo rejeita vocês. É por isso que vocês são perseguidos. É por isso que é difícil ser cristão, pelo exato mesmo motivo. Assim como o mundo odiou Jesus, o mundo odeia vocês, porque o mundo odeia os filhos de Deus, porque o sistema que se rebela contra Deus rejeita aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Isso é mais difícil de entender para a gente em 2025, porque a gente vive em paz. Cristãos não estão sendo perseguidos. E um outro fator é a gente vive numa sociedade cristã, pós-cristã. A Europa foi fundada com valores cristãos e parte dos valores cristãos permanecem em voga e permanecem
como valores da sociedade secular até hoje. Portanto, a gente não consegue perceber esse ódio da mesma forma que aqueles cristãos perseguidos do primeiro século conseguiam perceber. As coisas são um pouco diferentes para a gente. A gente tem essa impressão de que no nosso mundo, um cristão que se comporte da forma que Jesus ensinou, com amor, com empatia, com amando os seus inimigos e orando por eles, vai ser bem recebido, né? Tolerância não é um valor da sociedade secular, não se fala tanto disso. Então é um pouco mais difícil da gente perceber. Porém, eles não recebem toda a verdade. Há aspectos da verdade que o sistema do mundo rejeita e jamais aceitará. Quando começamos a falar, por exemplo, a respeito da ética sexual cristã, o mundo não recebe essa mensagem. Quando começamos a falar a respeito de viver uma vida onde eu não tenho direito de expressar a minha individualidade ao máximo, o mundo não recebe essa mensagem. Então percebem? Por mais que a perseguição hoje não seja física, e não se engane, ela pode voltar a ser. Algumas profecias parecem indicar que ela voltará a ser. Ainda assim, o mundo não recebe por completo os filhos de Deus. Essa mensagem não é bem recebida, não é bem digerida. O mundo não nos conhece, não nos entende. Parece inclusive loucura, né? Se não nos conhece, parece inclusive loucura, não consegue nos entender. Então a gente pode ter esse consolo. Da mesma forma que a coisa mais incrível possível aconteceu conosco, nós somos feitos filhos de Deus. Não vai ser uma coisa que todos vão entender. Versículo 2, amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Não tem problema, né? Que o mundo não nos reconheça, porque nós temos o nosso alvo claro, o dia que veremos Jesus face a face. Somos filhos de Deus de fato, mas existe aqui um mistério. Nem mesmo nós sabemos por completo o que havemos de ser. Olha isso. Ainda não se manifestou a nós o que havemos de ser. Há um mistério, até mesmo para nós. Nós somos filhos de Deus, mas nós somos em parte. Nós temos o poder da ressurreição habitando dentro de nós, mas nós somos ainda em parte. Existe uma completude do que significa ser filho de Deus, como Cristo é, que nós ainda não temos e que o apóstolo João nos ensina que nós receberemos. E quando nós receberemos? Isso que nos falta, isso que nos dói hoje ainda não possuir, isso que ainda não se manifestou ainda em nós. No glorioso dia em que nós nos encontrarmos com Jesus e virmos Ele face a face, nós temos uma segurança, apesar do mundo não nos conhecer, apesar de nós mesmos não sabermos muito bem o que vamos nos tornar. Esse mistério é parecido com um mistério em relação ao corpo de Cristo depois da ressurreição. Os discípulos olhavam para Ele e eles demoravam a reconhecer. Ah, é Jesus. Tinha algo diferente no corpo de Cristo pós-ressurreição. Mas também tinha algo igual, porque Ele era reconhecível. Mas também tinha algo diferente. E isso acontecerá conosco, com os nossos corpos, no dia que virmos a Cristo face a face. É muito bonito a riqueza de poesia desses dois primeiros versículos. Primeiro, estamos falando da volta de Jesus, mas o apóstolo João ele escolhe usar o verbo manifestar, aparecer, e não o verbo
voltar. Ele não fala quando Jesus voltar, ele fala quando Jesus aparecer. Com isso, ele traz uma outra verdade, que é tão verdade quanto a questão da volta de Cristo. A de que Jesus, ele já está aqui agora. Ele só não apareceu completamente ainda. Ele já está perto de nós. Porque ele prometeu, eu estarei com vocês. Mas ele ainda não se manifestou por completo. Então, há uma presença de Jesus em nós e há uma ausência de Jesus. Não vemos ele face a face ainda, mas ele vai aparecer por completo. E quando ele aparecer por completo, quando ele se manifestar, nós também seremos manifestos. Quando ele aparecer por completo, nós veremos ele por completo e nós, enfim, seremos completos. Assim como Jesus teve esse novo corpo, nós também teremos nossos próprios corpos feitos iguais ao dele. Mas talvez mais importante do que a própria questão dos corpos, nós veremos os olhos de Jesus. Nós veremos as expressões faciais de Jesus. Nós veremos a Deus face a face e quem sabe tenhamos uma experiência conforme a que Jó relatou ter, mas muito mais profunda, porque Jó estava sendo metafórico. Antes eu te conhecer de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os teólogos chamam essa experiência de visão beatífica de Cristo. Eu vou explicar. A visão beatífica de Cristo. A Bíblia tem vários textos que parecem indicar, e esse é um deles, que algo incrível acontecerá conosco quando nós virmos a face de Jesus. Tem esse texto de Jó, tem esse texto aqui. Temos o próprio fato de que nós fomos feitos para sermos a imagem de Deus e refletirmos a sua imagem. Fomos feitos para isso, para refletir a imagem de Deus invisível. E quanto mais nós conhecemos dele, mais nós podemos refletir de quem ele é, mas há coisas dele que nós não vimos ainda, há coisas de Cristo que nós não enxergamos ainda. Do que se trata a visão beatífica de Cristo? Se trata de vê-lo em toda a sua glória, absorver tudo que ele é, e então, enfim, como João descreve aqui, ser semelhante a ele, porque o vi como ele é. Há uma beleza nisso. Os seres humanos não aprendem da forma que a gente acha que a gente aprende. A gente aprende com imitação e repetição. Nossos filhos não começam a fazer o que eles fazem porque a gente manda eles fazerem. Eles começam a imitar o que a gente está fazendo. Há uma coisa codificada na natureza humana. Nós imitamos comportamentos. As ciências de marketing e publicidade percebem isso. Porque o marketing de influência está tão em voga nesse momento? Porque nós queremos imitar aquilo que vemos outras pessoas fazendo. Quando nós vemos um influencer usando uma certa marca, um produto de beleza, um óculos de sol, um boné, nós olhamos e surge um desejo em nós, é aquilo que é chamado nesses campos de estudo de desejo mimético. Nós queremos imitar. Desejo surge só porque nós vimos. Não passou pela cabeça no sentido, eu também preciso de um boné assim, que vai tampar a minha cabeça. Não, eu vi e eu desejo imitar. Porque o ser humano foi feito para imitar alguém. Ele foi feito para ser a imagem de Deus. Ele foi feito para imitar o próprio Cristo. É que nós nos contentamos com nos tornarmos imagens de criaturas depravadas e animais. Como Paulo fala ali em Romanos 1. Adorando a criatura ao invés do Criador. Mas nós somos feitos para essa contemplação e imitação de Cristo. E nós já estamos vivendo essa experiência, porque ele já está presente, mas ela será completa no dia que nós virmos a face de Jesus. De forma que os teólogos acreditam que todos os desejos do nosso coração, nesse momento,
serão satisfeitos. Porque no fundo, todo desejo que nós temos, toda vontade que nós temos, é uma vontade, é uma fome por Deus. E nós não temos por completo. Toda vontade que temos por relacionamentos que nós encontramos uns nos outros, é uma fome maior que nós temos por Deus, que será completamente saciada no dia que nós ouvirmos face a face. De forma que Paulo, em 2 Coríntios 3,18, relata uma experiência semelhante. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Todos nós, enquanto contemplamos a face do Senhor, com o rosto descoberto, aqui Paulo está se referindo a Moisés, que entrava na tenda do encontro e saía de lá com o rosto brilhando e cobria o rosto para que os israelitas não se incomodassem com aquele brilho no rosto dele. Mas Paulo fala que nós nos encontramos agora com Deus e também estamos sendo transformados na sua glória, mas agora com o rosto descoberto, porque de fato é para isso que fomos feitos. Fomos feitos para refletir a glória de Deus. Isso será perfeito no dia que nós virmos a face de Jesus. Salmos 17:15, o salmista relata também o mesmo anseio pela face de Deus. Salmos 17:15, quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face quando despertar e ficarei satisfeito ao ver a sua semelhança. A maior recompensa que nós podemos ter é a visão da face de Cristo. Nela, todos os nossos desejos e anseios serão satisfeitos, porque foi para refletir essa visão que nós fomos criados. Os irmãos percebem a beleza disso? E em Cristo, nós somos chamados de volta a esse caminho. É para esse momento que toda a nossa existência caminha, para o dia que seremos inteiros e não mais em parte. Que dia incrível, né? Que esperança bendita. Mas e até lá? Até lá, 1 João 3,3. Até lá, todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Aquelas pessoas, aqueles que têm esse desejo no coração de encontrar com Deus. Aqueles que perceberam que todos os demais desejos do mundo, como foram descritos em João capítulo 2, não é isso? Quem lembra? A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Aqueles que percebem que todas essas coisas são inúteis e passageiras e que já têm no seu coração um desejo por se encontrar com Deus. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão purificando a si mesmos, assim como ele é puro. Mas já perceberam que não há nada melhor que isso. O coração delas tem essa esperança real. Quem realmente está colocando todo o seu desejo no Senhor está se purificando. É impossível que alguém que tem essa esperança real, que alguém que compreendeu que os desejos reais do nosso coração, que os anseios reais da existência humana são em direção a Deus e não em direção às coisas. É impossível que alguém que já percebeu isso esteja andando em direção à sujeira. Essa pessoa está andando em direção a Deus, em direção à face de Cristo. Ela está se purificando, como ele também é puro. Por isso, o apóstolo agora vai falar sobre isso, que é impossível que um filho de Deus, alguém que teve seus afetos profundamente transformados, alguém que recebeu a natureza de Deus dentro de si mesmo, que recebeu Jesus dentro de si, é impossível que um filho de Deus não esteja num processo de purificação. É impossível. Se é filho de Deus, ele recebeu a natureza de Deus dentro de si. Ele recebeu dentro de si um desejo que só pode ser satisfeito em Deus. E ele está, ainda que não perfeito,
caminhando para a perfeição, caminhando para a purificação. Ele está se purificando. Quem recebe essa notícia do amor transformador do Pai que nos adota como filhos, quem recebe essa notícia não vai reagir com uhul, agora eu posso viver como um endemoniado. Não. Quem recebe essa notícia não está no pecado. Não consegue permanecer confortavelmente no pecado. Porque agora há um novo desejo no coração. Há um desejo que só pode ser satisfeito na face de Cristo Jesus. Não. O apóstolo vai falar que quem permanece confortavelmente no pecado tem outro pai. Quem permanece confortavelmente no pecado tem outro pai. Vamos ver quem é esse outro pai. Versículo 4-8. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, o pecado, meus queridos, é a transgressão da lei, como o apóstolo João coloca aqui. O pecado é a oposição à vontade do Pai. A lei é um destilar da vontade de Deus. E o pecado, como transgressão, nada mais é do que uma oposição à vontade de Deus. Uma oposição à vontade perfeita do Deus que criou todas as coisas. Jesus se manifestou para nos revelar o amor do Pai. E nisso, não para aí. Nisso, tirar nossos pecados. Limpar nossos pecados. Porque conhecendo agora a vontade de Deus, nós não vamos ser pessoas que vivem na oposição dessa vontade. Não, ele veio destruir as obras do diabo. A palavra diabo é uma palavra muito misteriosa nas Sagradas Escrituras. Nós não temos um relato preciso da sua origem. E diabo é o seu título, e não o seu nome. Diabo quer dizer opositor. Ele nada mais é do que aquele que primeiro se opôs à vontade de Deus. Satã e diabo são as mesmas palavras, quer dizer opositor, adversário. Logo, quando Jesus fala que ele veio para destruir as obras do opositor, as obras daquele que se opõe, daquele que se coloca no caminho da vontade de Deus e no nosso caminho, no sentido de que ele não quis que os humanos cumprissem a vontade do Pai, ele os enganou lá no jardim para sairmos dessa vontade. Quando João fala que Jesus veio destruir as obras dele, é porque ao revelar a nós o amor perfeito do Pai, não faz sentido nos engodarmos pelo caminho da oposição. O caminho do diabo, por isso aqui são chamados de filhos do diabo, é o caminho da oposição à vontade do Pai. Logo, é impossível ser um filho de Deus, adotado em Cristo, e estar caminhando em direção ao lamaçal. Estar se opondo à vontade do Pai, que é trazer todos os seus filhos para Ele mesmo. Porque existe uma natureza, uma semente de Cristo dentro de nós, que nos leva ao caminho oposto. Não só Jesus nos revela o amor do Pai, Ele coloca esse amor dentro da gente, Ele coloca uma semente aqui. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado,
porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Porque na natureza de Deus, olha que há uma inconsistência. Não é uma questão de se você fizer, então isso. Não é uma questão de se você pecou, então você perde o seu status de filho. Não. É uma questão de impossibilidade. É impossível para quem tem a semente de Deus. É impossível ter a semente de Deus em si e estar no pecado. É impossível permanecer em Cristo e também permanecer no lamaçal. Dessa forma, o texto termina. Nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Então vocês percebem, quem é nascido de Deus tem dentro de si a semente de Deus, o Espírito Santo, uma nova natureza que provém do próprio Deus. E por isso não pode estar em oposição a Deus. É impossível que quem tenha a natureza de Deus dentro de si esteja em oposição a Deus. Só resta então, meus queridos, uma alternativa. Quem vive no pecado é filho do diabo. Quem vive no pecado é inimigo de Deus. E João aqui é agressivo. João chama de filho do diabo. Não por ser uma filiação natural. Não porque o diabo tenha poder de fazer filhos conforme Deus tem poder de fazer filhos, mas porque vive do jeito dele. Porque vive em oposição ao Pai. Carrega então a natureza dele, que era opositor desde o princípio. Então, às vezes, a gente acha que os filhos do diabo, os satanistas, vão ser chifrudos, macabros, cometer os pecados mais tenebrosos possíveis. Mas não, a Bíblia classifica como filhos do diabo todos aqueles que vivem em oposição à vontade de Deus. Todos, sem exceção. Todos que vivem em oposição à vontade de Deus. Seja por crimes hediondos ou por pecados aparentemente minúsculos. Socialmente aceitáveis. Que não vão fazer ninguém ir para a cadeia, mas todo aquele que vive em oposição à vontade de Deus, a Bíblia classifica como filho do diabo. Ambos têm algo em comum, seja quem mata, estupra, tortura, ou quem constantemente mente, engana, ri de quem tem menos, diminui, humilha. Todos estão em oposição à vontade de Deus e, portanto, tem mais a ver com o diabo do que com qualquer outro ente. Nós passamos por satanistas na nossa vida o tempo todo. Inclusive, às vezes, nós nos comportamos como uns deles. Agora, que palavra dura, né? Que nos deixa com um teste final. Como saber se nós somos filhos de Deus ou do diabo? Não é meio contraditório isso? Porque quem é que lembra que no começo da carta, João fala que quem fala que não tem pecado é mentiroso? Ué, no começo da carta, João fala que quem fala que não tem pecado é mentiroso e se pecarmos a gente tem um advogado. E agora João está falando que quem peca, quem está no pecado, é filho do diabo, não conhece Jesus, não viu Jesus, não tem ele dentro de si. Parece contraditório? O que a gente tem que fazer para resolver essa contradição é perceber o seguinte: João aqui não está falando de um evento único, de um pequei. João está falando sobre um estado de existência. Um estado de existência que vai em direção a Deus, de purificação, e um estado de existência que vai em direção ao lamaçal, que vai em direção à degradação, que vai em direção ao diabo. Ele está comparando
Não quem cometeu um pecado com quem cometeu nenhum pecado naqueles 30 minutos. Ele está comparando pessoas que permanecem em Jesus e, portanto, estão num processo de purificação. Quem é assim, purifica-se como ele é puro. Agora, se está ainda se purificando, é porque tem pecado ainda ou não tem? Tem ainda, né? Afinal, está purificando-se como ele é puro. Com pessoas que estão em rebeldia à vontade de Deus. E que, portanto, quando não pecam é que é um acidente. Então, veja bem, tanto o verdadeiro cristão comete atos pecaminosos às vezes, quanto o falso cristão, ou o satanista, ou o filho do diabo, prefira chamar como você quiser, comete atos aparentemente santos às vezes, ainda que sem querer. Mas João está falando não sobre quem faz X ou Y às vezes, mas quem está se purificando. E quem está no pecado. Entenda esse está como estado de existência. Pessoas que estão praticando a justiça versus pessoas que estão praticando o pecado. Para mim é útil pensar nisso como uma caminhada, um processo. Todo cristão está numa caminhada em direção a Deus. E por mais que ele não seja perfeito, ele está andando. Às vezes, muito devagar. E aí a gente que está olhando pode até pensar que está parado. Por isso é difícil julgar. Francis Chan faz essa comparação no livro dele, Até que Sejamos Um. Aí você olha para o irmão, às vezes você pode suspeitar que ele seja um filho do diabo e não é. Às vezes é só que ele está tão devagar que, do seu ponto de vista, ele não está nem andando, mas ele está andando. Então, não é para a gente fazer esse juízo. Sim, para cada um examinar a si mesmo e para a gente ajudar, claro, os nossos irmãos com seus pecados visíveis. Fato é uma caminhada. Ou a pessoa está andando em direção à face de Cristo, ou a pessoa está andando em direção ao estilo de vida do diabo. É aquilo que está acontecendo na sua existência. Agora eu peco, então. Eu peco, você peca, nós pecamos. Como saber com toda certeza que eu não sou um filho do diabo? Uma boa pergunta, com base nessa que a gente conversou até aqui, para nós nos fazermos, que eu quero que cada um aqui se faça, que eu tenho me feito, é: pecado na minha vida tem sido um acidente? Ou o pecado na minha vida tem sido um estilo de vida? Pecado na minha vida é uma coisa que acontece acidentalmente e eu estou lutando contra? Às vezes acontece mais do que eu gostaria, quando eu percebo eu controlo. Ou o pecado na minha vida é algo que eu já abracei alguns, já aceitei que vai ficar daquele jeito mesmo. Estou me enganando, dizendo que Deus está... Não, Deus vai perdoar esse aqui eu vou continuar fazendo. É algo que eu aceitei. Uma outra boa pergunta, essa aqui mata bastante essa pergunta primeira. Eu tenho hora marcada para pecar? Porque se é acidental, não está na agenda, né? Mas não todo dia, 6 da tarde, todo dia, 9h30 da noite, todo dia, 00:30, não, uma vez por semana, na sexta-feira, eu sempre cometo aquele pecado. Porque se está com hora marcada na agenda, você tem compromisso marcado com o pecado, então não é acidental, né? O pecado já ganhou um horário fixo na minha agenda? Se sim, eu estou me comportando como um filho do diabo. A minha vida está caminhando na direção da purificação, ou eu estou ignorando a vontade de Deus? Se eu parar para pensar e olhar para a minha existência 3 meses atrás, 6 meses atrás, e me comparar com como eu estou hoje, eu caminhei alguma coisa em direção à purificação? Ou eu estou tão ruim ou pior do que eu estava 6 meses atrás?
Porque quem está em Cristo está melhorando cada dia. Está se purificando a cada dia. E por último, uma última pergunta para nos ajudarmos com esse dilema. Usando o mote do amor, que é o final do último versículo. Quem não ama o seu irmão é filho do diabo. É o último detalhezinho do versículo ali. Eu olho para dentro do meu coração e eu encontro amor por algo além de mim. Eu encontro amor real por outras pessoas. E eu vou te falar, né? Amor por algo além de mim, eu tenho certeza que eu tenho. Não é quando eu gosto das pessoas que eu amo. Porque quando eu gosto das pessoas que eu digo amar, pode ser só interesse. Porque é útil para mim, tudo que eu coloco de investimento nelas retorna. Eu sei que existe amor de verdade no meu coração quando eu consigo perceber amor por quem eu não gosto, amor por quem me incomoda, amor por quem eu tenho alguma repulsa, amor por quem eu tenho uma certa indiferença que seja. Por pessoas que, se eu fosse ser sincero, eu preferia fingir que não existe para não ter que lidar com elas. Mas eu encontro dentro de mim um espírito me incentivando, me movendo, me empurrando em direção a amá-las de alguma forma. Eu olho no meu coração, eu encontro de fato amor não fingido. Na continuação dessa pregação, na semana que vem, nós vamos ler o texto e falar um pouco sobre ele. Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. Eu sequer enxergo como irmãos as pessoas que não têm laços de sangue comigo. Se você, nessa manhã, ao escutar essa exposição bíblica, percebeu que você tem sim hora marcada com pecado, que você tem sim feito do pecado seu estilo de vida, que você está sim mais distante de Deus e não mais próximo do que você estava 1 ano atrás, 6 meses atrás. Pode ser duas coisas, né? Tem a possibilidade que João coloca aqui, de que talvez você não tenha nem conhecido Jesus ainda, e não tenha recebido ele dentro de você. Eu gosto de pensar que esse não é o caso de ninguém aqui. Mas a Bíblia fala que é uma possibilidade. E eu tenho a obrigação como expositor de afirmá-la. É uma possibilidade. E para isso, nós vamos pregar o Evangelho. Para que você receba Jesus. Mas tem uma outra possibilidade. Que volta e meia nós somos pegos nela. De que talvez você esteja iniciando um processo de afastamento. Iniciando um processo de desvio que não se consumou ainda. E que Deus esteja usando justamente a exposição desse texto bíblico como meio de graça para que você abandone essa prática e a verdade sobre a sua vida seja que você é uma pessoa que não vive no pecado. Eu prefiro essa alternativa. A própria pregação, então, se torna um meio de graça para que Deus faça que a realidade dos seus filhos seja que eles abandonam o pecado, que eles não estão confortáveis em viver uma vida de pecado. Se o diagnóstico deu ruim para você, confesse e deixe. Nossa orientação para você é: procure o pastor Felipe ou procure um apacentador aqui dessa casa e confesse esse pecado. Ah, mas tem que confessar? Para Deus, sim. Essa palavra nos ensina que quando confessamos aos nossos irmãos, quando confessamos uns aos outros, nós seremos curados. A confissão também funciona como um meio de graça. De forma que no momento em que nós abrimos isso, que eu não estou conseguindo lutar da forma que eu deveria, a pregação me pegou, eu não estou conseguindo lutar contra isso da forma que eu deveria, no momento que eu abro isso para um irmão, meu orgulho é quebrado e o Espírito invade aquela área que ele não estava conseguindo invadir na sua vida. Então, se você foi pego no autodiagnóstico, procure o pastor Felipe, ou procure um apacentador, ou procure um irmão maduro de sua confiança. Confesse
esse pecado, abandone-o, receba a promessa de Deus de que há cura disponível para você e de que você é sim um filho de Deus que tem vida de Deus dentro de você e, portanto, pode abandonar o pecado. De toda forma, seja alguém aqui ainda um não convertido ou alguém aqui um pecador que passou um tempinho impenitente, a boa notícia para encerrarmos essa pregação é de que o que precisamos é do Evangelho. É da boa notícia de que em Jesus existe vida para vencer todo tipo de pecado. De que naquela cruz toda a obra do diabo já foi destruída. De que você não é refém de nenhuma situação que você vive. Em Cristo você já está liberto. Basta recebê-lo. De forma que o Evangelho, a boa notícia, ele pinta nas nossas mentes a visão do Cristo crucificado por nós. E ele confirma, foi por você. E essa visão que nós cantamos aqui na canção Quebrantado, de Cristo crucificado, ela mexe com o nosso interior, ela muda a propriedade do nosso coração e ela permite que nós coloquemos toda a nossa confiança naquele que por mim já sofreu o peso do pecado. E isso pode ser verdade para você e mesmo para nós, que já somos filhos de Deus, estando em prática de pecado consciente, ou para todos os demais que estão em prática de pecado acidental ou inconsciente. É também essa mesma visão que enche nosso coração mais uma vez, domingo após domingo, e que nos faz receber todo dia a graça de Deus, que invade novas áreas do nosso ser. Nós temos dito que o Evangelho é tudo o que precisamos para a vida cristã. A boa notícia, ela vai alcançando áreas da nossa existência que ela não tinha alcançado ainda. Por isso, mesmo para nós queremos terminar então essa pregação pregando o Evangelho, de que nós podemos ser adotados como filhos, nós fomos, e na medida que essa verdade de que você é filho de Deus, de que você é amado, penetrar todas as áreas do seu coração, você vai se purificar cada vez mais. E essa visão de Cristo crucificado, que quebrando o nosso coração, nos coloca então como tendo o desejo de finalmente ter a outra visão. A visão de Cristo glorificado. A visão beatífica de Cristo. A visão de Cristo manifesto, que nos transformará por completo. E essa realidade de pecado que ainda vivemos em parte, será completamente expurgada em Cristo Jesus. Vivamos como filhos de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos nós não valíamos nada antes de te conhecer. E muito obrigado porque nos nossos piores momentos de entrega às paixões do mundo, o Senhor separa para nós amigos, pessoas que também passaram por aquilo e que podem nos ajudar. Outros filhos de Deus com quem nós podemos nos encontrar para passar por qualquer coisa juntos. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos adota não para ser sozinhos, mas para nos colocar nessa maravilhosa família a que agora pertencemos. Podemos ser filhos de Deus e porque somos filhos, temos irmãos. E quantos irmãos? Nos ajuda então, através de todos os meios de graça que o Senhor nos tem concedido, a Tua palavra, a oração, a confissão, a submissão aos irmãos, a comunhão, a viver uma vida digna de filhos do Senhor. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.